Imagine presenciar o momento mais chocante da história. O Filho de Deus, aquele que curou, perdoou e trouxe esperança, agora pendurado em uma cruz, sem vida. Mas o que aconteceu depois? Algo inesperado, sobrenatural, transformador. Se você acha que tudo terminou ali, está enganado. Hoje, você vai descobrir 5 acontecimentos impressionantes que mudaram o mundo depois da morte de Jesus. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode mexer profundamente com a sua fé. 1. O véu do templo se rasgou. No exato momento em que Jesus entregou seu espírito, um fenômeno surpreendente aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu separava o Santo dos Santos, a presença de Deus, do restante do templo. Mas naquele instante, algo espiritual foi liberado. A barreira entre Deus e os homens foi quebrada. Antes, apenas os sacerdotes tinham acesso à presença divina, mas agora, qualquer pessoa pode se aproximar de Deus diretamente. Isso significa que você não precisa mais de intermediários. Você tem acesso direto ao Pai. 2. A terra tremeu e as rochas se fenderam. De repente, o chão começou a tremer violentamente. A terra respondia ao sacrifício do Salvador. Até a criação reconhecia a grandiosidade daquele momento. Era como se a própria natureza estivesse chorando, anunciando que algo extraordinário estava acontecendo. Isso nos lembra que o mundo espiritual se manifesta no físico. Quando Jesus morreu, o próprio planeta reagiu, porque ele não era apenas um homem, mas o Filho de Deus. Terceiro túmulos se abriram e mortos ressuscitaram. Agora, algo ainda mais misterioso. Muitos túmulos se abriram e pessoas que haviam morrido voltaram à vida. Imagine andar pela cidade e ver alguém que estava morto há anos caminhando ao seu lado. Isso aconteceu. Muitos santos ressuscitaram e apareceram para muitos, testemunhando que a morte não tem mais poder. Essa foi uma prévia da vitória final. Jesus venceu a morte, e aqueles que creem nele também vencerão. Quarto, o centurião reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ali, aos pés da cruz, estava um centurião romano, um soldado acostumado com a brutalidade das execuções. Mas quando viu tudo o que aconteceu, algo dentro dele mudou. Diante da morte de Jesus, da escuridão que cobriu a terra, do terremoto e do rasgar do véu, ele não pôde mais negar. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Se até um soldado romano reconheceu quem Jesus era, o que nos impede de reconhecer? Às vezes, é preciso que algo tremendo aconteça para abrirmos os olhos. Mas você pode reconhecer agora. 5. Jesus desceu ao inferno e tomou as chaves da morte. E agora, o acontecimento mais impactante. Jesus não ficou inerte na morte. A Bíblia revela que ele desceu às profundezas, enfrentou as trevas e tomou das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. Isso significa que ele conquistou o domínio sobre tudo. A morte não tem mais poder. O inferno não tem mais poder. O diabo não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Agora, escute bem. Isso tem um significado para a sua vida. Se Jesus venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa que esteja te aprisionando. Medo, culpa, dor, vícios. Nada disso tem mais poder sobre você. Porque quando ele ressuscitou, ele trouxe a liberdade. Agora que você sabe o que aconteceu depois da morte de Jesus, só existe uma pergunta. O que você vai fazer com isso? Se até os mortos se levantaram, se até um soldado romano reconheceu a verdade, então por que você ainda hesita? Hoje é o dia de você se entregar completamente a esse Cristo que venceu a morte. Se essa mensagem tocou você, não guarde só para si. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário e me diga. Qual dessas 5 coisas mais impactou você? E lembre-se, ele venceu por você.